Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre design e projeto em móveis planejados. Olá pessoal, sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e quero apresentar para vocês os meus convidados de hoje. Por favor, Rafa, se apresente. Oi, eu sou a Rafaela, eu sou formada em design de interiores, faz 11 anos que eu atuo na área de móveis planejados e faz 6 anos que eu estou na Vinter e hoje eu sou sócia proprietária dela. Obrigado. Renata. Oi, boa tarde, eu sou a Renata Ferreira. Eu também sou formada em design de interiores e sou proprietária da Casa Viva Móveis e Decorações. Atuo no meio há 21 anos. Seja bem-vinda. Obrigada. Alex, que já é da casa, nós já falamos aqui, obrigado por retornar. Imagina, eu que agradeço o convite novamente, o convite das nossas parceiras aqui também, Alex Marcel, arquiteto, e estamos aí. Obrigado. A gente falar um pouco, né, da questão da casa, né, é muito importante, né, porque o cliente tem esse sonho, né, para se concretizar. E a gente precisa disso, né, os arquitetos, os decoradores e as empresas, né. E é uma experiência, né? E o arquiteto tem é fundamental porque ele vai ler, né, o sonho do cliente, traduzir isso, materializar isso, né? E a gente precisa dessas parcerias, né? Tanto da parte de marcenaria quanto da parte de decoração. Eu queria que o Alex falasse um pouco, né, dessa experiência, né, de traduzir do cliente o desejo e passar, né, para os fornecedores para realmente ser feito aquilo que você planejou, né, junto com o cliente. Eu costumo dizer que nós somos um intérprete, né, na verdade, daquele desejo do cliente. Muito mais do que impor algo que a gente imagine ou goste, né, eu acho que esse papel é fundamental. E traduzir isso pro espaço onde a pessoa vai viver, vai conviver, né, com a família e tal, é a importância da contratação de um profissional como um arquiteto, um designer de interiores, né, porque são muitos os profissionais envolvidos. Então, a gente só tem ideia disso e o cliente só vai ter ideia disso na hora que ele começa a revisitar a própria vivência dele num imóvel, né, numa casa e tal, onde ele vai expor pra gente um pouco da intimidade dele, né, da rotina dele e dos familiares. Então isso vai envolver, traduzindo isso para uma reforma e para um projeto, isso vai envolver móvel planejado, mobiliário, pintura, iluminação, serralheria, granito, vidro, ar-condicionado, automação. Então a lista é grande, né? Então o espaço sendo pequeno ou grande, todos esses profissionais, praticamente todos eles vão passar por ele, né? E é nesse momento que é importante a gente, depois que fizer essa tradução desses desejos e tudo mais no projeto, nós podemos contar com os profissionais de cada departamento, né? Então esse momento é muito importante, né? E eu tive a feliz experiência de poder contar aqui tanto com a Rafaela quanto com a Renata, que são profissionais, cada uma em seu campo de atuação aí, e que foi uma experiência muito boa, assim, né? E Rafaela, isso, né, que o Alex falou, né? Ele leva para você, né? Você está lá para atender a parte de imóveis planejados. E como é isso, né? Você, com o arquiteto, né, você recebe o projeto e quais orientações você faz? Primeiramente eu recebo a primeira proposta do arquiteto e depois a gente refina toda a ideia, porque ao mesmo tempo que a gente tem que deixar
esteticamente bonita, a gente tem que deixar funcional para o cliente. Então, eu preciso entender o que o cliente precisa na casa dele, né, pra gente fazer um móvel que vai atender, né, a necessidade e que fique bonito também, né? E as opções, né? E as opções que a gente tem de cores. Você falou opções em questão... cores, materiais. Em questão de cores, né? de materiais, gosto do cliente, mas isso o arquiteto ele já consegue me passar bastante, porque ele já teve a primeira conversa com o cliente. Então, ele já consegue me passar bastante informação pra gente tá levantando um projeto junto e juntar o designer, né, o esteticamente bonito e atender a necessidade do cliente. O que eu acho legal, né, quando a gente projeta e chega, né, para uma empresa, a gente já passa uma ideia, né? Porque quem sabe das novidades e recebe as novidades mais rápidas, né, seria vocês, né, que estão ali trabalhando, recebendo, né, os materiais. Então você fala, eu preciso uma linha de madeira mais clara. Quais opções vocês têm, né? E você traz isso pro nosso projeto, para atender o projeto de arquitetura, né? A gente acaba fazendo muito mais a parte, a princípio, estética, né? Da escolha de texturas, composição e tudo mais. Mas a gente depende muito mais deles, né, na hora de, por exemplo, fazer as repartições internas, né? Os mecanismos disponíveis. Né? E aí, nesse momento, a gente até prefere que planejados e clientes estejam juntos. Óbvio que a gente participa, mas essa vivência de como repartir, por exemplo, um planejado para atender porque é muito específico de cada um, né? Vamos falar uns exemplos simples, né? Uns quer colocar a calça no cabide, outros quer um calceiro, uns quer pôr na prateleira. Então, como é que você divide isso, né? Então, são detalhes, assim, mas que fazem parte da logística de uma pessoa, né? Da convivência numa casa e tal. E aí, nesse momento, tirando a parte estética, e também envolvendo, né? Mas a primeira decisão é nossa, no todo, né? Na visão do todo. Mas a hora que entra depois especificamente nesses detalhes e tal, a gente precisa muito desse profissional, né? Da vivência, né? Que eles vão trazendo de cada projeto que vem. Técnica, funcionamento, né? O tipo de abertura que você quer, né? É muito... e tem que ter toda a garantia, né? Então você procura empresas, né, que trabalham sério, porque eu digo sempre, né, o primeiro telefone que o cliente lembra é do arquiteto, né? Então se a gente não tiver uma parceria sadia com empresas sérias, né, vira um caos, né? Então esse é o objetivo do bate-papo da construção, né? Mostrar para as pessoas em casa, né, que existe sim o projeto, né, existe o acompanhamento, mas existe essa parceria das empresas, né, que as empresas trazem, né, as novidades, a parte técnica, funcional, né, e tudo mais. E a Renata, ela tem uma experiência, né, na parte de decoração, né, que soma muito, né, com o projeto de arquitetura, né. E muitas vezes a pessoa também leva o projeto de decoração só pela parte estética, né? Sim. Mas você usa também a decoração, que eu já conversei aqui com o pessoal, é a acústica, né? Você coloca um tecido, você coloca um tapete, você está trabalhando a parte funcional, que é a parte acústica, que é bem-estar, né? Exatamente. Então, eu gostaria que você comentasse, né, o trabalho do decorador, né, junto com o arquiteto, junto com a empresa. É fundamental um profissional na parte de decoração. Eu acho que em todos os sentidos. Por quê? Com o passar dos anos, a gente chega num ponto que a gente chega numa casa, num apartamento, e a gente sabe se lá passou um profissional. Então, assim, o acompanhamento é fundamental na escolha dos materiais, na escolha dos tecidos, as medidas, acabamentos, na estética, no conforto, porque às vezes nem sempre a estética traz um conforto. Então o arquiteto entra, olha, eu gostei, mas isso aqui não é confortável. Eu entro, isso não é tão confortável. Esse tecido não é tão resistente. Esse acabamento não conversa com aquele, não combina com isso. Então assim, é impossível, no meu ver,
com um pouco da minha experiência, fazer um trabalho de decoração sem um profissional hoje em dia. Impossível. É porque o Alex vai falar bem disso. A parte do projeto funcional, né, a gente, igual você mesmo disse, né, a gente está pensando a disposição, né, layout, e depois o detalhamento disso, né, lá internamente. Lógico, você conhece o cliente, né? Eu já tive cliente com 200 pares de sapato, então imagina o closet, né? Então você conhece a necessidade, faz toda essa parte funcional, onde que ele vai sentar, onde que ele vai vestir, onde o espelho, né? Eu gostaria que você falasse um pouco do projeto, né? Antes de chegar na Rafaela. Às vezes o próprio cliente não se conhece. Que acontece? Se é um cliente que já fez mais de uma reforma, mais de uma mudança, é um passo adiante para ele, mas num projeto inicial, por exemplo, na vida dele, ele vai revisitar a própria rotina, os próprios relacionamentos, vai questionar os usos de algumas coisas, né? Ou às vezes ele muda para um lugar, então às vezes seu cliente vai questionar se é necessário tanto sapato, ou se ele pode diminuir isso e fazer um giro, estar mais à moda, né? Nunca se sabe. Então, e quando eu falei que nós somos um intérprete, a gente não pode ir para esse projeto muito engessado em relação a uma ideia, porque elas vão acontecendo, né? Então, eu estou num projeto, por exemplo, que eu comecei ele com uma pegada mais contemporânea e ele acabou indo totalmente para um neoclássico, no meio do projeto. Aliás, a obra já estava de pé, inclusive. Não tem problema nenhum. Não, nenhum problema. Desde que você identifique e consiga seguir nessa linha, né? Eu acho que o importante é identificar, todos identificarem. Porque o cliente às vezes não sabe. E aí, naquela leitura que você fez, você entregou um negócio também que depois ele está estranhando, assim. E o cliente muitas vezes tem medo também, né? Ele vê o profissional, ele acha que tudo é o profissional que vai resolver, né? Às vezes eles tem que estão respeitar preocupados. as experiências. Exatamente. Às vezes eles estão preocupados nesse momento com custo, com aprovação, com contratação. E aí esses detalhes vão passando, né? E aí depois a pessoa está num lugar assim que não condiz exatamente com a expectativa ou a realidade dela, né? Com o sonho, né? Que ela sonhou. Exato. E aí a gente faz uma ideia. Então, depois que a gente leva, por exemplo, para os profissionais, também a gente não pode estar engessado, né? Porque vão vir novas ideias que vão se somar. E é nesse momento que a gente também tem que ser flexível, estar aberto e aceitar, né? E transmitir isso para o cliente. Isso tanto do planejado quanto do mobiliário, então nem se fala. Né? Porque a hora que chega no mobiliário, a gente, a nossa experiência, ela vai de projeto a projeto. No caso de quem lida com mobiliário, é muito mais abrangente esse contato, essa experiência, esse repertório, né? Então, puxa vida, não podemos, de forma alguma, na hora que a gente senta com um profissional, né, que a gente contrata justamente pela confiança e pela disponibilidade, né? Então a gente não pode se fechar e deixar de ouvir, por exemplo, o que a Renata tem para dizer, por exemplo, em relação à questão do... Porque, assim, o mobiliário ele pode ser custo-benefício, ele pode ser estético, ele pode ser confortável. Então tem uma gama muito grande, né? Isso vai variar em questão de preço, questão de durabilidade, usabilidade, né? Tem móvel que você ficar mexendo muito, retrátil, coisa e tal, ele dura um tempo, né? Então... E assim também no planejado, né? Seja com mecanismo, seja com tipos de abertura, né? Se é porta de giro, se é de correr, se é pivotante, né? Essas coisas vão interferir na sua rotina, né? Ou por conta de espaço, ou por conta de praticidade, ou dependendo do que você guarda lá dentro, ou às vezes uma limitação de mobilidade do cliente, né? Então... É grande a gama de... Isso que você falou, né? Tem muito a ver com tecnologia também. A Rafaela, que tem aí uma caminhada, você pode falar em termos de o que já mudou, né? Para ajudar os móveis serem mais funcionais, né? Na questão dos planejados,
para não ter, assim, uma corrediça legal, né? Ah, sim. Hoje em dia mudou muito em questão das ferragens. Antigamente se usava muito, hoje em dia se usa, mas se usa muito menos, né? Por exemplo, as portas de correr. Se usava um trilho que a porta ficava embutida, hoje se usa ainda, mas se usa menos. O trilho que a porta ficava embutida entre a base e o final do armário aqui. Então, dependendo, se for um quarto de criança, por exemplo, se a criança ficar fechando a porta, batendo, isso acontece. É normal de acontecer. Se você não tiver cuidado de fechar a porta, pode ser que ela saia do trilho, né? Você vai sentir isso na pele. A gente você sente isso na pele. Então, o que acontece? Eu falei assim, olha, lá na Vinter, eu já coloquei assim, ó, a gente vai usar um trilho que chama o kit Dominus, que a gente usa hoje lá na Vinter, e ele é um kit externo. Então, ele tem um amortecedor. Então, se porventura você ter um pouco mais de força para fechar a porta, ela vai amortecer e vai fechar. A possibilidade dela sair do trilho é muito menor, né? Em questão por ser o encaixe em cima e embaixo, então essa possibilidade de sair do trilho é muito difícil de acontecer. Em questão das corrediças, por exemplo, a gente tem que orientar o cliente. Olha, tem cliente que pede corrediça com amortecedor, eu vou falar para ele, ó, nesse ambiente aqui a corrediça com amortecedor funciona. A corrediça leve toque. Por exemplo, assim, eu costumo colocar muito em home, na sala, em lugares que você usa menos, porque se eu coloco ela na cozinha, por exemplo, toda vez que você for chegar perto, às vezes você encosta sem querer, vem, né, em você. E tem a possibilidade também, por exemplo, criança, né? No meu caso. Criança, às vezes, móvel baixo, a gente coloca esse tipo de corrediça leve toque, ou até mesmo uma canetinha. Às vezes o bebê tá engateando, bate na gaveta, a gaveta não ainda nem. Então, eu tenho a obrigação de passar isso pro cliente, eu vejo a família como que é, e eu tenho a obrigação de passar para ele essas informações, que eu preciso fazer um móvel que tenha segurança para não acontecer nenhum tipo de acidente e que vai ficar esteticamente bonito, funcional na casa do cliente. Falando sobre criança, né? E a decoração infantil, ela atrapalha as crianças, a decoração? Hoje a decoração também evoluiu muito. Hoje a gente vai fazer um quarto infantil. Antigamente a gente usava o berço, uma cômoda, um trocador. Hoje não, hoje a gente tem um berço que vira cama, que vira uma caminha, uma cômoda, que não é só uma cômoda, que um dia ela pode ir para a parte da frente de uma casa, só mudar uma cor, uma decoração, que ela vem com uma estética totalmente diferente, não vem aquele caixote. Na decoração hoje a gente tem vários elementos, então assim, vamos falar assim sobre decoração infantil. Hoje a gente tem um cavalinho que a gente põe ali, que é de madeira, que pode cair várias vezes, que não vai acontecer nada. Então hoje mudou muito. Hoje, mobiliário, até de um quarto infantil, eu estou dando a cômoda um exemplo, a gente pode levar ela de um ambiente para o outro, a gente pode levar para o quarto depois que a criança crescer, se tornar até um adolescente, mudou a cara dela, é outra peça. Antigamente não, antigamente era tudo assim, o mobiliário era engessado. Era um mobiliário, isso aqui, essa cômoda, ela só cabe aqui, foi feita para esse espaço, tá aqui grudado aqui, esse berço cresceu, o bebê já tem que trocar, já tem que comprar uma cama. Hoje não, hoje evoluiu muito, graças a Deus. A decoração é versátil, isso que é legal, né? Porque muitas vezes, né, ficam, tem criança, então esconde tudo. E eu falo muito na decoração, quando a gente pega uma casa que tem criança, ou uma casa de avós, o que a gente vai pôr na decoração? Elementos que assim, que a gente consiga decorar, mas sem ter aquele perigo de quebrar. Então hoje a gente tem uma escultura de metal, a gente tem uma escultura de madeira, a gente tem vasos de madeira, a gente tem até o murano, que é visto assim, nossa, caiu, quebrou. Não, a gente vai colocar ele onde tem um tapete, que se ele cair, ele não vai quebrar.
Mas assim, tem vários elementos de decoração, plantas artificiais, cestaria. Então tem muita coisa que dá para adaptar na casa conforme o que a pessoa vai necessitar naquele momento. E a decoração hoje em dia acompanhou isso. Então você consegue decorar uma casa, daqui um ano tem uma necessidade diferente, vamos atender essa necessidade, vamos passar essa cestaria para cá, essas esculturas para cá. Então hoje é muito legal. Você não perde, né, os elementos, né? Não perde. E repagina, né? Faz exatamente. Uma releitura daqueles Hoje elementos. é uma releitura, uma reconstrução de tudo. Hoje você pega uma peça lá no quarto, você pega uma peça lá onde ela projetou, que era ali, a gente pega, leva para outro espaço, laqueia, dá uma cara e tá tudo novo, tá tudo diferente para ser usado em outros ambientes. Então você é a favor de utilizar o que a pessoa já tem, dar uma repaginada. Nossa. Porque muitas vezes a pessoa contrata um profissional, nossa, ele vai tirar tudo que eu tenho, né? Vai ficar super caro, né? Nem vou contratar um profissional. Outras vezes que eu acho, contrata o profissional, mas ele não quer falar nada. Não, você resolve. Isso é ruim, né? Porque ele tem que participar, né? A decoração, a casa é para a família. Então, como você tem uma história, você tem uma vida ali, né? Elementos, né? Cores. Tem gente que não gosta de determinada cor, né? Tirando põe branco. Que é fácil. Então, e ela fica, né, acanhada. Não, é porque eu não gosto, né? Você vê e fala assim, não, isso. Não, mas aí vai ver a cor, né? Não gosta. Então, você tem que eliminar. Então, na entrevista, né? É comum a gente perguntar, né? Por isso que a gente fala que entra na intimidade do cliente. Mas você tem que saber, né? Cor que gosta, lugares que visitou, lembranças. Exatamente. Né? A gente é um psicólogo, eu costumo falar. Do cliente, porque cada um tem a sua necessidade. Então, assim, a gente tem que decifrar o que a pessoa quer. Às vezes, ela, como a Alex disse, a Rafaela, a pessoa nem sabe o que realmente quer, o que realmente atende ela. Então, assim, por isso que eu disse no começo, que é fácil identificar por onde não entrou um profissional. É muito fácil. Você sabe, você vê os erros, você vê erro em medida, erro em cor, erro em proporção, um erro geral. Aí o que acontece? Acontece sempre uma coisa muito triste, que eu vivo isso há 21 anos. A pessoa fala, eu fiz, mas não gostei. Agora eu contratei um profissional para refazer. Me ajuda a vender o que eu tenho aqui? Isso acontece muito. 80%. Então, mas é tudo isso que a gente estuda, né? Proporção, né? Equilíbrio, né? Muitas vezes a pessoa... Não, mas como você chegou nesse resultado, né? A gente percebe pelo ambiente quando ele é aconchegante, né? Quando eu não era arquiteto e já gostava, assim, tinha aquela sensação, assim, de entrar num ambiente e falar assim, nossa, que ambiente gostoso, agradável. E eu não era nenhum profissional, nem nada. Mas essa curiosidade foi que me trouxe para a arquitetura, né? Como é que você entra num ambiente e quais são os elementos que foram colocados ali que tornou esse ambiente agradável? Qual que é a mágica, né? Então, pode-se dizer que é uma mágica mesmo, porque ela é composta de vários elementos que você vai somando e que depois a transformam nisso. Não é uma fórmula pronta. E é por isso que é importante, às vezes, quando você tem um profissional, seja de planejado, seja de mobiliário, que não seja simplesmente resolver isso de uma forma mecânica, né? Melhor custo-benefício esse aqui é o móvel da moda. Não é isso, né? Então, a gente procura dividir com esses profissionais que trazem essas experiências, esses detalhes que parecem mínimos, mas que são eles que vão fazer a diferença, né? Então, às vezes você tem um ambiente ali e fala, tá resolvido. Não, vamos pôr um tapete aqui. Qual tapete? Redondo, quadrado? Que cor, né? No nosso último projeto aqui, da última hora, a cliente resolveu um sofá azul, escuro, maravilhoso, grande, né? Mas o ambiente era muito iluminado. Então, era para ser confortável. Então, não é algo assim que como se diz, né? Não vai ornar, né?
Pelo contrário, né? Ele vai acolher. E é muito importante que a cliente do nada, era tudo neutro, né? Ela escolheu um azul, e um azul mesmo, lindo, vai ficar maravilhoso. Mas o ambiente que foi desenvolvido, tanto a marcenaria, tudo, a cabia, a iluminação vai fazer com que aquilo fique bonito. Porque às vezes uma pessoa chega na loja, ela fala assim, ó, ela chega sem um profissional, ela fala, ai, eu gostei desse móvel aqui. Aí eu falo, quem é seu profissional? Ah, eu não tenho profissional. Aí eu vou na casa dela, eu falo, esse móvel não combina com a tua casa. E às vezes ela ia gastar muito mais comprando aquele móvel do que o móvel que é ideal para a casa dela. Isso acontece muito. Então, assim, o sofá azul, dependendo do lugar, ele não se encaixa de jeito nenhum. O nosso projeto ficou maravilhoso. Ele vai ser ficou lindo. Ficou uma escultura, uma né? escultura. Mas o importante desse projeto, eu acho que foi que ele começou com a equipe formada antes. Não foi algo que foi decidido eu e o cliente, e aí depois eu bati na porta lá da Rafaela, depois bati na porta da Renata. No momento que eu vi o cliente, o perfil do cliente e o que esse projeto demandaria, acho que o grande diferencial já foi escolher os profissionais, né? Porque, óbvio, você pode avançar com o cliente e depois bater na porta de cada um, mas o resultado do projeto vai ser um. O resultado desse projeto bom, pra gente é totalmente outro, né? Porque, assim, tem sido uma parceria, tem evoluído muito bem, nós chegamos muito bem num resultado, e vale lembrar também que, no caso do móvel planejado, a gente teve um suporte, inclusive, em relação às imagens, né? Que, do contrário, a gente teria que desenvolver isso em separado, então, depois teria que levar ela obrigatoriamente faria as imagens dela. Então nós fomos comendo etapas, né? E para isso trabalhando junto e chegar no resultado que a gente deseja e para o cliente ainda mais, né? Satisfação do cliente. Exatamente. Né? E todo esse detalhe de conhecer o cliente, né? Importantíssimo. E essa parceria, né? Nenhum querer ultrapassar, né, o seu limite, né? Saber qual a função do arquiteto, decorador, da loja, né? Isso é legal. E o cliente ali no meio, então é um processo, né? A gente não chega com isso pronto, é um processo. Vamos ouvir o cliente, vamos traduzir o que ele está querendo em espaço, imagem, projeto móvel, e depois vamos apresentar, aí novamente nós temos uma expectativa, se agradou, se não, então toda hora a gente precisa estar analisando, interpretando, vamos mudar isso aqui, e não pode estar fechado, não pode ter preguiça, não pode ter preconceito. Então é muito bom. Possibilidades. O projeto no fim não é nosso, ele acaba sendo, né? Não é o Alex que quis, a Renata, a Rafaela, não é isso, né? Porque ele vai se somando, a gente coloca ele aqui, ele vai se somando, e a gente precisa ali mais, a gente está mais como um coordenador, tem uma ideia inicial, obviamente, mas ela é só o ponto de partida. E muitas vezes, como a Renata falou, não tem nada a ver com custo. Não. O preço ali, né? Não que aquela coisa, né? Tudo é caro, né? É que você falou, coloca um objeto errado, aí que é o caro, né? Exatamente. Vai ficar com uma peça ou uma coisa que não funciona, né? Fica totalmente... Na verdade, nunca é o custo, né? Porque isso já vem do próprio programa de necessidades que a gente pega com o cliente, né? Que é aquilo que ele dispõe e tudo mais. Então a gente, tá aqui, esse é o ponto de partida. E aí a gente vai colocar. Obviamente tem cliente que começa falando sobre custo, mas como eu falei, às vezes ele não sabe o que ele quer. Então a gente procura apresentar, eu brinco, né? Eu falo assim, eu vim aqui para vestir o rei. Eu vou trazer coroa, cetro, manto. Né? Não importa quem seja o cliente, eu vim aqui vestir o rei. Aí fala, não, tira isso aqui, tarará. Ok, vamos vestir o príncipe.
né? Vamos vestir o nobre, vamos vestir o aristocrata, mas ele vai sair bem vestido dali. Ver as possibilidades. Ele vai sair bem vestido dali. Então, o custo, no fim, é o que menos importa, porque dadas as devidas proporções, obviamente. Não é que a gente vai empurrar, vender o mais caro, não é isso. Nós estamos vendendo sonho, nós estamos vendendo uma vida, né? Então, tem a ver com desejo, tem a ver com garantia também da durabilidade de tudo aquilo, né? Da usabilidade. Então, nós oferecemos o melhor, porque é o que o cliente procura, né? Às vezes você fecha um projeto, consegue atendê-lo ele no custo-benefício, ele entregou e falou, podia ter mais, né? Podia, né? É quando eu falo que às vezes o cliente não conhece o próprio desejo. E a gente tem que ir dosando isso tudo, independente de valores, né? Eu acho que Não, e às vezes o cliente, ele chega querendo, eu quero mais em conta e tudo, mas quando entra os profissionais e mostra pra ele que, nossa, se a gente for fazer assim, fica tão melhor, né? Fica bom. E talvez aí ele pare e pensa assim, quanto que vale meu sonho ser feito... Exatamente. Bem feito, né? Então, às vezes, ele deixa de lado esse negócio, eu quero mais barato, eu quero economizar, e começa a enxergar diferente o projeto, né? Porque ele fala, eles resolveram tudo que eu precisava, tá lindo, tá do jeito que eu queria. Então, aí, esse custo que, não queria gastar, às vezes fica de lado, né? E foi interessante, Claudinho, rapidinho aqui, que esse projeto teve Por que eu quis envolver uma profissional de planejados imobiliários juntas? Muitas vezes o planejado resolveria um móvel, né? Mas às vezes o móvel pronto, o mobiliário pronto, ele vai dar uma outra pegada mais humana no ambiente, tudo. Então, em alguns momentos eu tirava da Rafaela, dava para Renata, tirava da Renata, dava para Rafaela. Porque não é o equilíbrio, o que ela quer fechar, o que eu quero fechar, né? O resultado final. É o resultado final. Então, aconteceu muito maestro. Aconteceu demais nesse projeto, né? Às vezes um criado muda, assim, ou, como se diz agora, mesa de cabeceira. Uma mesa de cabeceira. Ele não pode ser nem criado nem mudo, né? Agora. Não. Então, uma mesa de cabeceira. Ela tem a opção de ser de planejado ou de ser um móvel pronto. Então, nesse momento, eu falei, não vamos fazer planejado, porque aí vai ter liberdade, né? E o planejado, às vezes, amarra um pouco. Eu quero colocar isso num outro quarto. Então, ele se transporta para um outro ambiente, né? Assim como, por exemplo, o quarto de bebê, né? Também, você vai fazer tudo no planejado, né? Para a Rafaela vai ser ótimo, né? Mas a gente tem que ter todo mundo trabalha, todo mundo vende e o resultado é tão melhor e mais humanizado, né? Então esse projeto teve bastante disso daí e foi muito bom, assim, juntar nós três para ter achar esse ponto de equilíbrio. Resultado, né? E quem ganha é o cliente, né? Exato. Falando em final, nós precisamos encerrar. Eu quero agradecer a presença de vocês. Alex, em especial, fica aberto aí, você sabe, né? Obrigado, eu que agradeço. Da construção. E a Renata, que está chegando agora também, fica aí à vontade de trazer temas para a gente conversar, levar informação. Convidar mais profissionais lá para Casa Viva. Muito obrigada, eu que agradeço, vai ser um prazer. A Rafaela, que nós já somos parceiros, né? Que retorne também com outros temas, outros profissionais pra gente, outras empresas, né? Que é mostrar isso, a parceria que vale a pena, né? Cada um isolado não é nada, né? Então o arquiteto, ele tem que ser esse maestro aí de saber, né, chamar as pessoas e resultado final, o bem-estar dos clientes, né? Muito obrigado a todos. Obrigado. Agradeço o pessoal que esteve conosco e continue com a gente nas redes sociais. Obrigado.